Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio de Connections. Eu sou o Rogério Domingos. E eu, Thiago Carvalho. Tiagão, hoje eu tô mais animado, hein? Ainda. Já vim acompanhando o conteúdo e o trabalho desses nossos convidados há bastante tempo. Essa dupla que está aqui hoje batalhou muito para conquistar espaço no audiovisual e virou referência justamente por transformar o perrengue e limitação em potência criativa. E foi com coragem, repertório e boas ideias que eles construíram uma trajetória de peso. Acumulam grandes produções, prêmios em festivais como Cannes e ainda receberam um elogio do próprio Steven Spielberg por um curta publicitário em homenagem a ele. E hoje, à frente do Walking Brothers, o Stefano e o Pipo e o Stefano representam muito bem essa versatilidade criativa, cara. Quem já teve a oportunidade de interagir no Instagram deles ou ser impactado de alguma forma com algum vídeo vai entender quem são esses caras, Tiagão. Eles transitam no cinema tradicional as novas linguagens do ambiente digital e acompanham de perto como a tecnologia vem mudando a forma de criar e contar a história. Cara, o filme de vocês é o máximo. Valeu, muito obrigado. Valeu, galera. Obrigado mesmo. Feliz de estar aqui hoje. Muito feliz de estar aqui. É isso que você falou da tecnologia. É muito importante, né? Você abraçar tudo que vem usar ao seu favor, porque no final o que vale é a criatividade. E eu lembro que eu e o Pipo, desde pequenininho, a gente falava assim, cara, já pensou se um dia a gente puder criar uma maquininha que o que a gente pensa aqui sai por aqui e projeta, lembra, Pipo? Lembro. E a gente tá quase chegando nisso hoje em dia, né? Que legal. Bem Black Mirror, né? Pensa em algo meio impossível e quando você vê, tá bem cada próximo, vez mais né? fácil realizar as ideias, né? E assim, aquilo que você falou, cada formato tem o seu jeito de se trabalhar, as equipes que você usa e os equipamentos e as tecnologias. Então eu achei muito interessante isso que vocês mencionaram, que como a gente começou muito literalmente lá de baixo, né, Pipo? O Stefano começou literalmente servindo café e parando o carro, literalmente. É verdade. Entrada dele, assim. A gente não imagina, né? Quando a gente quer entrar no universo audiovisual, isso até falando pro pessoal que tá aí hoje pensando em fazer carreira nessa área, entender que às vezes você precisa pagar um pedágio no sentido de estar perto das pessoas que hoje estão no topo do game. Aceita qualquer porta que abrir para você, você aceita e entra, porque você vai aprender muito às vezes vendo, né? Você vai observar, você poder observar pessoas que você admira trabalhando, vai ser muito importante para você construir o seu método de trabalho. E foi muito isso que aconteceu com a gente, né, Pipo? Exatamente. E no caminho, na sua trajetória, você vai encontrando as pessoas com você até o final. A gente tem parceiros até hoje que a gente conhece há 10 anos. Assim, da época que a gente servia café, anos, né? Cara, mas é engraçado também como essa referência, muitas vezes ela vai mudando com o tempo, né? Ou seja, e quem foi o primeiro estímulo aí? Quem foi esse cara pra vocês? No Brasil foi o Fernando Meirelles. No Brasil. Tanto que a gente começou a fazer estágio na produtora dele e tinha ele como ídolo, como, quero esse cara, o que ele conquistou, né? O cara concorreu ao Oscar, o cara fez trabalhos maravilhosos, então eu quero aprender com ele. Não, e ele tem depoimentos. Isso aí foi como a gente foi chegar lá. Vocês, né? Mas em termos de inspiração, Pipo, acho que desde pelo Spielberg, né? Desde pequeno a gente gosta muito dos filmes do Spielberg, a gente adora, assim, né? Conforme a gente foi aprendendo tecnicamente, a gente foi entendendo por que a gente gosta dos filmes dele. Mas desde criança, intuitivamente, Tubarão. Sabe, você assistiu o filme 10 vezes, você fala, por que eu assisti esse filme 10 vezes? Aí com o tempo você vai entender por que você gosta tanto daquilo, né? O que eu achei legal é que você vê que a gente pergunta uma referência, eles têm uma referência em conjunto, Perfeito. né? Eles são... Até a opinião é igual. Eu pensei que teria uma divergência. Tipo, eu sou Almodóvar, sei lá. E não, a gente assistia filme junto quando era criança, chegava da escola, eu deitava assim junto no mesmo sofá, ficava vendo filme e TV. Então a gente sempre gostou muito de entretenimento. Então quando você está se formando, você não sabe exatamente o que você quer fazer. Mas você sabe que você quer fazer aquilo que você tá vendo, né? Acho que isso é muito de você se inspirar. Essa né? E é louco porque, por exemplo, a gente, até entender que a gente queria fazer cinema demorou. Porque, por exemplo, assim, a gente curtia muito Rock Balboa. A gente começou a treinar boxe. Quem não gostava, né? Mas a criança, eu quero ser lutador de boxe. Aí você vai ver que você não é bem. Você nunca vai ser lutador de boxe. Por que não? Aí vem Space Jam. Não, quero jogar basquete. Aí você vai, cara, Velozes Furiosos. Quero ser mecânico, piloto. Até que depois de um tempo, sei lá, quando eu tinha uns 16, 15 anos, a gente falou, acho que a gente gosta de fazer filme, né? Porque acho que é isso, né? Não a gente gosta das histórias que estão sendo contadas por conta da narrativa, né, até? Exatamente. E elas têm uma semelhança entre elas, o que vocês falaram, né? Tem uma construção, sai de baixo, que de certa forma tem um pouco com a história de vocês, né? Sim. Acho que pra quem não conhece, vale a pena dizer como que vocês caíram no audiovisual. Foi um caminho, uma trajetória diferente do que normalmente as pessoas fazem, vamos dizer assim. Uma trajetória que pra mim, olhando de fora, parece que é um pouco mais difícil no começo, mas mais triunfante no final, né? Porque acho que o gostinho de conseguir passar uma arrebentação que a gente sabe que é um pouco mais complexa, torna, acho que
o caminho, né? Você dá, mas você dá valor pro depois, né? quando pro você- depois, mais acho que é gostoso. diferente. E de certa forma tem referência com a referência que vocês Com o Rock colocaram aqui, Balboa, Rock né? Balboa, Total, por exemplo. Mas Total. ajudou muito a não desistir lá. É quando até a frase que o Stallone fala, que não é o quanto, como é que é? Acho que é no Rock 6 que ele fala, não é quanto você bate, é quanto você apanha e continua lutando. Porque no final é isso. Nessa área, ou qualquer outra área, é muito importante sempre saber escolher aquilo que você sabe que você vai persistir por mais que dê errado, né? Claro. Porque raras ocasiões acontece de ter um sucesso da noite pro dia, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente sempre fala muito para as pessoas que pedem conselhos pra gente, cara, escolhe aquilo que você gosta, porque não vai ser fácil. Então, pelo menos que o processo seja divertido. Perfeito. Porque quando você chegar lá e começar a atingir os objetivos que você tinha quando era criança ou tal nisso, você vai ver, cara, mas o processo é mais legal que o resultado. Então, a gente aprendeu muito isso, a apreciar mais o processo do que o resultado até muitas vezes. Porque o resultado foge do seu controle, né? Você não sabe se uma coisa vai ser um sucesso, Qual que é a depende frase muito do das Dario coisas. mesmo, da Lua? Da Lua? Não, que o importante não é chegar, esqueci. Mirar nas jornada. estrelas e acertar a lua. Não, é meio que um lance assim, depois eu vou lembrar e a gente coloca aí nos comentários. Mas aproveita o caminho. Pode ser que você não chegue lá, mas aproveita o caminho. Né? É isso mesmo. é exatamente sobre isso. E isso foi muito importante pra gente, porque isso nos ajudou a começar, além dos filmes, mostrar os nossos bastidores. Porque a gente falou, cara, é legal o nosso processo de filmagem, né? Por que não transformar isso, mostrar pras pessoas, né, Pipo, também? Então, Exatamente, na pandemia a gente começou a consumir, ainda que a gente tava vendo Irmãos à Obra, lembra? os gêmeos lá. Sei. E a gente falou, meu, é tão legal ver como é uma casa construída. Pera aí, meu, também é muito legal mostrar como um filme é feito. E aí o meu irmão que começou com essa ideia maluca de começar a filmar bastidores como se fosse um reality show e deu super certo, assim. Cara, mas quem é a pessoa que não tem curiosidade de saber como que é do lado de lá da câmera, né? Acho que qualquer pessoa quer ver, cara. Você vê a minha mãe ali, a minha mãe ela não entende que aquilo é uma produção, ela tá assistindo a novela, ela tá... Sabe, ela usa as referências da novela pra me colocar. Tá vendo, filho, o que as pessoas fazem? Tipo assim, ela tá vivendo aquilo como uma história. Saber que tem um atrás daquilo, que teve todo um processo, acho que qualquer pessoa hoje gostaria de ver, né? Então isso assim, é um conteúdo que não passa despercebido por ninguém, né? E acho que vocês tiveram um pouco dessa sacada de vamos mostrar o lado de lá da câmera, isso enriquece muito o Porque, processo. assim, por exemplo, os seus familiares, quando você entrou no audiovisual e nessa área, é muito difícil as pessoas entenderem o que acontece atrás das câmeras, né? Então a gente teve até uma certa dificuldade no começo de como roteirizar, porque que adianta chegar e falar, esse cara é o diretor de arte. Não, mas o que é um diretor de arte, né, Pipo? Esse cara é um maquinista, que que é ele um trabalha maquinista? com trem, o que é um maquinista, entendeu? né? Até explicar que o maquinista é o cara que monta tudo que envolve a movimentação da câmera, prender luz, o espectador tem que entender o que é aquilo. Então a gente foi introduzindo esses personagens aos poucos, né, até na nossa... Mesmo o diretor, né? Quando a gente começou a fazer filme, na nossa ingenuidade, que não conhecia ninguém na área, pra mim o Adam Sandler era o diretor do filme, porque ele atuava. Aí na O Stallone do Rock lá, pra mim, ele era tudo, né? Tinha, Pipo? lógico, tinha o Sim. Spielberg, o Spielberg é diretor, mas quando não era tão forte o nome do diretor, a gente não sabia muito como era quando era novo. Aí na faculdade que a gente foi aprendendo tudo isso, né, Sim. Té? A gente ficou bem Pipo, verde. e vira uma bitolação, por exemplo, tudo que você assiste, você consegue vocês conseguem se divertir? Porque você assiste e Maravilhosa fica essa com essa, pergunta, eu acho né? maravilhosa. Cara, sinceramente, cada vez menos. Por isso que muitas vezes quando eu vou querer relaxar, eu vejo um YouTube, sei lá, eu gosto muito, sabe, esse jornalismo, essa independência de YouTube, eu vejo alguma coisa nada a ver com o cinema. Porque senão a gente já fica julgando, pô, que enquadramento legal, nossa, que legal. Puta, mas como ele filmou isso, né, Té? Tira o prazer um pouco de assistir. Aí é bom a gente assistir um filme que já assistiu várias vezes, que aí você curte, mas você sempre tem esse olhar que fica ali. É ruim pra quem tá assistindo, né? Tá com a namorada, olha que legal. Várias Pô, tá bom, deixa eu ver o filme agora, né? Pô, porque é legal pra caramba. O filme de vocês, assim, com a história do Max, né? É incrível, Thiagão. Eu quero muito assistir. Acho que... Essa história é bem legal porque quando a gente começou a contar um pouco como tudo começou. A gente estava na faculdade de cinema, mas beleza, hein? Fomos aprovados na faculdade de cinema. Tá, legal, estamos se formando. E agora, né? A pergunta é, e agora? Como que a gente vai ganhar dinheiro? Porque a gente está falando isso em 2006, 2007. Não tinha todo esse mercado de YouTube, séries, essas streamings. Então, assim, era realmente cinema. E na faculdade a gente foi descobrir que existia um cinema publicitário. Ou seja, você usa as técnicas que você aprendeu na faculdade de cinema para dirigir comerciais. E muita gente, por incrível que pareça, torceu o nariz para isso. Não, mas você é diretor de filme, vai dirigir um comercial. E eu falei, cara, que da hora! Dá para fazer filme como profissão e treinar e você se aprimorar e usar técnicas, equipamentos para um dia você fazer um filme grande, um longa-metragem. Então, foi na época ali, quando teve aquele filme Ensaio sobre a Cegueira, do Fernando Meirelles,
a gente estava prestes a se formar na FAP. Eu, né? O Pipo ainda é 2 anos mais novo. Eu tava no começo do curso, você tava no final do curso. E eles rodaram uma cena daquele longa-metragem numa rua em frente à FAP. E ali, um bastidor também que você não conhece, quando tem filmagem, tem o catering. O que é o catering? As pessoas almoçam e jantam e tomam lanche. Não dá pra você levar uma equipe inteira num restaurante. Imagina, 100 pessoas entrando no restaurante. Então, o restaurante vai até a filmagem. Esse é o serviço de catering. Só que você precisa ter um espaço físico pra montar o pranchão. Pranchão são as mesas. Como diziam assim, o self-service ali para as pessoas servirem, e eles fizeram uma parceria com a FAP de usar uma quadra da FAP para ter esse catering. E a FAP, ela não cobrou, mas em contrapartida ela falou, você vai dar bolsa para 3 alunos que tenham a nota X de tanto. Tipo uma permuta. Uma permuta. Ia dar estágio, né? Ia dar estágio, desculpa, bolsa não, ia dar estágio na O2, na próxima série. E aí teve a série da O2 na sequência, cumprindo o combinado. Eles deram esse estágio. E aí eu mandei o meu currículo. E olha que assim, fala aí, Pipo. Antes disso, ele já tinha tentado mandar o currículo para essa produtora inúmeras vezes e nunca dava certo. Tanto é que dessa vez minha mãe viu o e-mail e falou, manda lá o currículo de novo. Eu, pô, mãe, de novo. Ele mandou. E dessa vez deu certo. Aí ele foi ser entrevistado, começou a trabalhar nessa série que chamava Som e Fúria, que era uma série da HBO. E começou lá como estagiário. Conta suas aí que eu servia café. Para servir café. Que mais? Era trocar garrafão d'água e dirigia carro, né? Mas manobrava o carro da galera pra puxar vaga lá na Praça da Sé, assim. Porque a gente filmava no Teatro Municipal e da madrugada era perigoso ali. Então o pessoal deixava os atores, todos deixavam. Tinha um monte de ator global, era super legal você ver os famosos lá, né? E eles deixavam os carros ali parados em volta do teatro e à noite eu tinha que pegar os carros e colocar no estacionamento. Só que era uma missão meio complicada, né? Porque ali é uma área muito... na época eu tava mais violento. Mas na faculdade você aprendeu a dirigir carro automático também? Foi uma extensão de curso. Enfim, aí abriu essa porta e a gente foi... E aí foi nessa produtora. Aí eu falei, opa, aqui é o lugar. E aí eu fui aproveitando cada oportunidade que se abriu dentro daquela produtora pra continuar lá. E ali que eu vi, falei, uma vez eu tava passando com uma das meninas que fez estágio comigo, ela falou, eles estão dirigindo ali um filme de Itaú. Aí eu falei, nossa, mas essa produtora que faz filme também faz... Eu não sabia, eu tô falando, a gente começou muito verde, né? Aqui não tinha ninguém na área, absolutamente ninguém. A gente não tinha uma ideia. A pessoa até ria de algumas coisas que a gente fala, mas enfim. E o diretor ganhou uma grana pra fazer esse filme. Eu falei, mas com o que eu aprendi na faculdade, eu posso dirigir uma campanha pro Itaú, por exemplo, e ganhar um cachê legal? Pode. Aí eu falei, então eu preciso ficar aqui dentro. Porque eu quero virar diretor aqui dentro e, né, ter uma forma de um ganha-pão usando as técnicas que eu aprendi. E aí eu fiquei lá como estagiário nessa série, e aí quando acabou a série eu fui trabalhar como estagiário dentro de um outro departamento. Quem não conhece, tem um departamento de casting. Por exemplo, você conhece que a sua namorada é atriz, mas, por exemplo, você é um ator, uma atriz, ou tá querendo ser um ator, você vai participar de uma agência de elenco, e essa agência, quem entra em contato com ela são os produtores de elenco. O produtor de elenco é aquele que recebe o briefing do diretor, fala, eu quero um ator loiro de olhos azuis de 1,80 m. Que saiba dar um mortal. Rogério. Sou eu. Rogério, você tá Sou eu. Aí vai ligar, liga pra agência que o Rogério faz parte. Aí lá na agência, a agência liga pro Rogério, tem um filme assim assado, o cachê é tanto. Aí vão te ligar, você vai fazer o teste. Quando você vai fazer o teste, uma pessoa... Agora é tudo com celular, né? Self-tape. Mas antigamente você ia até um lugar, como esse aqui, o estúdio, e alguém te filmava. E alguém te recebia pra fazer o teste. Então, mas não, o recepcionista, esse cara era eu. Aí eu fiquei lá. Foi a primeira oportunidade que apareceu depois da série. Sim. E o nosso cachê era bem bom, né, Pipo? Era 8,50 por dia. Era um vale-refeição de 8,50. Vale coxinha. Mas, cara, aquilo era o sonho, porque era uma oportunidade única e aquilo que eu falei no começo, você tá aprendendo, você tá vindo de perto. Então foi mais ou menos assim que começou. A gente foi começando, aprendendo tudo que tinha por trás das câmeras pra chegar no resultado que a gente quer na frente. Ô, Stefano, mas na boa, cara, isso que você tá falando é tão legal, porque eu imagino que tenha muita gente que passa por isso hoje, né? Que fez uma faculdade e inevitavelmente deve pensar no glamour, que em algum momento vai chegar, mas que tem um caminho difícil pra passar antes, né? E dar essa esperança e mostrar que isso é normal, que isso faz parte, que dá pra tirar aprendizado de lá, cara, estimula muita gente que tá assistindo. Então, obrigado por compartilhar esses detalhes, acho que é importante pra quem tá ouvindo. E não tem ego, né, cara? Porque você tá aqui colocando isso como um período difícil que você passou, mas que hoje, querendo ou não, deu um resultado. E também eu acho que é legal que na palestra deles, quem não assistiu ainda, ter oportunidade de assistir, que é bem legal que você traz no detalhe muito isso, né? Principalmente para os jovens que estão estudando e precisam desse entusiasmo e dessa motivação, né? Acho que a palestra de vocês também traz bastante isso. Obrigado.
É o que a gente fala, né, Pipo? Não é, a nossa palestra nem tanto sobre cinema, é mais sobre... É quase motivacional, porque ela te dá elementos pra não desistir, né? Até pra continuar. E uma coisa legal que aconteceu nesse período do Stefan, né? Falando de tecnologia, ele foi numa vez num set, porque depois de um certo tempo que você fica lá de recepcionista dos atores, você começa a acompanhar a filmagem. Que aí você vira babá de ator, entre aspas, né? Mas você fica lá acompanhando, porque o ator tá no set, você precisa de alguém pra ficar lá. Então você fica como acompanhante de elenco. E ele viu uma produção enorme, que até então se filmava com película, filmando com uma câmera assim, ó, que chama Canon 5D, que lançou na época. E era uma câmera que a gente conseguia comprar. Porque película, quem não sabe, aqueles filmes, sabe aqueles filmes antigos que antigo não, mas quando você vê making off, que tem um tamborzão aqui, rola o filme. Rolo, aquilo é película. Quando a gente começou a trabalhar na área em 2007, 2008, os comerciais de TV ainda eram filmados em película. E foi nessa época que surgiu a Red, a câmera Red, a que hoje todo mundo conhece, mas eu lembro que nessa série que eu fiz, é a primeira vez que estava usando a câmera Red, que mesmo assim era uma câmera muito cara, então era a transição da película para o digital. Ou seja, limitava ainda mais o meio, né? Pra caramba. E o Pipo, que ele falou agora, que quando saiu a 5D, a Canon 5D, muita gente conhece hoje, mas foi a primeira câmera acessível que te permitia trocar lentes. Ou seja, você... e tem uma qualidade legal, né? Uma qualidade Full HD e o fato de você poder trocar lente te ajuda muito na narrativa, a contar a história. Então, quando eu estava no set de filmagem, e de novo, não estava ganhando bem, não era o trabalho dos meus sonhos, mas me permitiu ver de perto o que estava sendo feito de melhor na época. E aí, quando eu vi aquela câmera, eu falei, essa é a oportunidade, porque essa câmera eu consigo comprar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora eu acho que você tem muita consciência, né, em olhar para essa história e tirar. Mas enquanto você estava vivendo isso, você tinha essa clareza que você tem hoje ou era algo mais... Cara, rolava uma insegurança? Porque é admirável, né, essa visão de olhar, puta, eu tô aqui, eu sei que eu tô fazendo um caminho, mas vamos embora. Perfeito. Mas eu tô perguntando isso porque pra quem tivesse de pensar, cara, a história dele foi diferente da minha, não era tão legal assim, mas talvez não tenha sido só flores, entendeu? Eram nossos pais que botavam essa visão na gente, que falavam assim, sabe, minha mãe e o pai falavam, não desiste, ó. Sabe, a gente ia reclamar, pô, que saco, fiz faculdade pra isso. Ele falava, meu, não reclama, olha a oportunidade. Eles ficavam muito na nossa, dando apoio, né? Uma orientação muito legal deles, assim, de ver, enxergar a oportunidade, assim, mas ainda assim a gente reclama. Eu reclamava mais assim. É que eu acho assim, por exemplo, quando você tá lá e você vê seus amigos ali ganhando dinheiro, tipo assim, porque o dinheiro fala mais alto sempre, né? Então, assim, meus pais, eles realmente ajudaram muito a gente a poder acreditar no nosso sonho, investir no nosso sonho de... a gente não gastava nada, mas a gente não gastava nada, a gente só trabalhava de domingo a domingo, assim, era bizarro. A gente trabalhava muito porque a gente tinha um sonho muito grande de chegar nisso. Quantos anos vocês tinham? Aí eu tinha 20 e pouco. Eu entrei com 20 nessa produtora. Você entrou com 19, eu entrei com 19 também, só que eu entrei 2 anos depois que você. Mas quando saiu a câmera tipo, no quarto 5D, semestre, foi mais ou menos assim, isso. E a gente já tinha uns curtas que tinham ganhado prêmios na faculdade. Então faz pouco tempo. Não, pra caramba. 16 anos. Mas aí é isso, assim, então tem a questão dos pais, realmente sou muito grato aos meus pais que apoiaram e falaram, não, acredita, continua, né? Investiram na gente pra gente poder seguir esse sonho. Mas tem uma coisa dentro da pessoa que ela tem que sempre ficar muito atenta, isso eu senti muito, eu lembro até hoje, quando eu vi a 5D, alguma coisa falou dentro de mim. É meio esotérico isso, mas é verdade. Eu lembro que eu acordei no dia que a 5D ia chegar, que foi um amigo que trouxe, que tava viajando. Foi uma treta atrás dessa câmera. E aí naquele dia que eu acordei, cara, eu acordei com a sensação de que é isso. Sabe assim, então assim, a 5D foi um ponto de virada muito forte na nossa vida. Porque a gente começou com essa câmera a fazer mais curtas ainda. Então, por exemplo, nessa produtora que a gente estava, todo final de ano tinha uma festa e mostravam os números da produtora. Sim. Então vamos supor, faturamos tanto, fizemos tantas diárias, e isso sempre era exibido com um curtinha de fundo. E quem assistia esse curta era justamente Fernando Meirelles, que era o dono da produtora. Aí o Stefano falou, putz, se eu conseguir fazer esse curta, eu consegui mostrar um trabalho meu. Mas falando hoje, é tudo muito bonito, mas na época foi assim... Era muito complicado você ir filmar, é muito difícil assim, você chegar e filmar alguém, né? Isso era mais difícil. Não, hoje assim, o que o Pipo falou assim, eu era estagiário no casting, e aí eu fui convidado para essa festa de fim de ano. E aí eu vi esse filme, e vi que o Fernando assistiu o filme, e eu descobri que eram os assistentes da coordenadora que faziam o filme. Eu falei... Que o cargo chama herói, porque a gente fazia de tudo nesse cargo. Foi esse que foi de seguranças? Foi de segurança. Segurança no segundo, a gente tinha feito um antes, que era o Vida de Estagiário. Mas, quando eu vi aquilo, eu falei, puta, é uma oportunidade. A gente foi meio parecido com a 5D, falou alguma coisa ainda na minha cabeça. Mas você fala, tudo bem, é uma ideia, vamos ver o que vai acontecer. E o destino levou, né? Foi acontecendo de estar no lugar certo, na hora certa. E a gente foi trabalhar com a coordenadora, chamava Célia. E o fato de estar trabalhando com ela
ficou aquela oportunidade. Putz, será que ela vai me convidar pra fazer o filme? Sim. Só que aí uma coisa interessante também que eu falo pra quem tá começando e quem quer realizar um sonho. Você tem que estar muito desperto quando todos estão dormindo. O que quer dizer isso? Tava lá. Só que eu vi que ela não ia partir dela o convite. Então o que eu fiz? Eu comecei a escrever roteiros. Deixei roteiros prontos. E no paralelo saiu um edital da cultura inglesa, que era para adaptar alguma obra inglesa para curta-metragem. Que aí a gente adaptou o livro do Joseph Conrad. Chama A Juventude, um livro. Aí a gente participou do edital, o edital não rolou, só que o que é legal de edital é isso, porque dificilmente você passa um edital. É muito difícil passar mas edital. você, sim ou sim, você vai sair com um projeto legal do edital, porque você enviou um projeto. Então sempre é legal participar de edital por conta disso. E foi justamente ter esse roteiro pronto, que a nossa chefe, a Ela Célia, falou, quem tem um roteiro pronto? Eu falei, eu tenho. Tá aqui. E a gente fez algumas adaptações e aí virou curta da festa de fim de ano. E aí o Fernando Meirelles assistiu o curta e falou no e-mail pra mim, gostei muito, continue, vá pensando no próximo. Então eu falei, cara, tamo E era no uma caminho vez por certo. ano esse. Era uma vez por Eles ano. tiveram uma sacada que a região, pelo que eu entendi, era uma região um pouco mais Meio perigosa. perigosa ali naquela região. E aí tinha muitos seguranças. E Isso aí eles usaram seguranças como protagonista do vídeo, então aparece um... A gente fez um SWAT com segurança da produtora. Com ação, É. né? Que é o que vocês gostam bastante. Mas sabe o que é interessante também, cara? Porque a Grande Vitória, ela tem uma narrativa, uma storytelling muito parecido com a vida de vocês. É verdade. Que vocês verdade. estão falando, né? É verdade. Inclusive a cena da mãe com o filho é muito a nossa relação com a nossa mãe mesmo, assim. Não no sentido da condição social ali do menino e tal, mas a questão da mãe orientando e assim, e pelo menos eu quando era pequeno era muito problemático mesmo, assim, era uma criança muito encrenqueira. muito encrenqueiro. Era bonzinho, que era. Mas assim, eu digo, o fato dos pais entenderem os filhos e ajudarem os filhos foi muito importante. A gente é muito grato aos nossos pais mesmo, assim, de... Tem diálogo lá que a mãe escreveu com o meu irmão, sem brincadeira, porque a gente adaptou o livro, né? Aí tinha que ter mensagem. Aí uma outra frase a mãe falava, fala assim, ó, né? Aí tá lá direitinho o que ele falou. Então acho que também tem isso. Quando você tá fazendo um projeto, você tem humildade de reconhecer que nem sempre as suas ideias vão ser as melhores. Você tem que ouvir quem tá em volta de você. Perfeito. Pô, uma frase de uma mãe para um filho. Eu vou querer escrever melhor que minha mãe, entende? Ela deu a dica, pô. Mas, Stefano, tem tanta mensagem boa que você tá passando, cara. Gostei. Porque tem uma que eu uso que é o que a gente tá fazendo da meia-noite às 6, né? Porque... Como que foi que você usou, cara? O do... Qual? Enquanto as pessoas estão dormindo. Enquanto as pessoas estão... Quando as pessoas estão viajando, eles têm que estar Tem que saber o desperto. que você quer. Você usou um achei legal pra nem caramba. lembro agora. Não, Não, pode. e Tá ele- preparado, né? Eu acho que é isso, assim, que quando você quer muito, você tá muito atento aos sinais, né? Isso. E eu acho que você falou um pouco de esotérico ali, que é talvez o seu olhar atento, é a sua intuição de falar, cara, uma oportunidade, né? Porque querendo ou não surgiu agora é a hora, eu vou embarcar nisso, ou puta, olha ali, o filme de fim de ano. Cara, são poucas pessoas que têm essa sensibilidade. Porque o Rogerinho fala, né? O cavalo selado passa uma vez só. Uma vez só. Um negócio Você desse não poderia tá, passar, se você não tá cara, atento, não tá presente, você não pula, cara. E eu acho que isso é um grande diferencial, né? E o que você falou de estar próximo de pessoas que são referência também, você achar uma alternativa. Porque, pô, você estudou pra caramba, você deve ter assistido muitos filmes já com uma visão de, cara, tem uma coisa que eu falo, né, cara, e às vezes você encontra as dificuldades da vida, e aí você fala assim, cara, pô, há uns anos atrás eu pedi isso a Deus. Isso é verdade. Então eu preciso agora honrar isso, né, cara? Porque a dificuldade também vem. E o que é engraçado, eu achei legal também, né, no filme Moacir Franco, ele teve um papel muito forte, né, cara, Na história do menino na história, ali, né? E é interessante porque quando você elenca um ator para um filme, né, People? Sim. É Muito meio cósmico, né? E muito da personalidade da pessoa imprime no personagem. Muito. É muito difícil você desassociar isso. E a gente foi fortunado com um grande elenco no filme, né? Não só o Moacir, mas também a Zona Pires, é muito boa. Sabrina Sato, tá? Sabrina Eu achei também. isso foi incrível, que vocês quebraram um paradigma ali, porque ela tava em alta no Pânico, né? Foi bem no momento exatamente, dela, foi bem exatamente. interessante. A Sabrina foi uma coisa muito legal, que até deu uma volta depois. Que quando eu lembro que a gente estava elencando os atores pro filme, e uma das produtoras de elenco, a Paula Preta, falou pra mim, uma menina tinha que se orientar, tinha um perfil, ela falou assim, que tal a Sabrina Sato? Cara, todo mundo falou, não, nada a ver, ela não é atriz, ela é paniquete. Mas aconteceu a mesma coisa, dentro de mim alguma coisa falou, cara, sim. Mas tinha a ver, porque... entendeu? legal, né? E tinha que ser uma personagem alegre, que mudava a vida do cara. E a Sabrina tem essa luz, né? Ela tem essa... Exatamente, porque a Sabrina é uma pessoa super Alto irradiante, astral. alto astral, alegre, e vai na contramão do que o personagem tava vivendo, que era exatamente o que ele precisava, ó, uma luz na vida. E a Sabrina é a luz na vida de muita gente. Aí, pô, por onde ela passa é impressionante. Depois a gente ficou amigo dela, é impressionante. Por onde ela passa, cara, Uma energia boa, né? é Sim. contagiante. Então ela era perfeita pro papel.
E na época, muita gente foi contra, cara, mas eu acreditei mesmo nela, assim, e aí quando a gente foi conversar com ela, eu lembro, e ela também foi muito legal, porque eu era um menino, cara, e ela acreditou, quer dizer, ela tava num momento muito bom da carreira dela, ela poderia, pô, arriscar Claro. um menino de 20 e poucos anos me dirigir, e cara, ela confiou na Se gente. jogou, atuou bem, sabe? A Ela é muito interpretação dedicada. foi muito boa, Foi, né? cara. Que é no comecinho ali em que ela tá gestante, Que ela tá né? gestante na É. piscina, e ela se jogou também, foi muito legal, assim, ela ensaiou, cara, ela, putz, foi assim, foi uma experiência maravilhosa trabalhar com ela. Transcendeu o filme, porque o que acontece? Né? O mercado audiovisual é muito segmentado entre ficção e publicidade. E a gente sabia desde o começo que a publicidade ia ser o nosso ganha-pão no dia a dia. E mesmo com curtas e com longa, era muito difícil entrar em agências publicitárias, porque o pessoal queria ver comerciais. É. E aí o Stefano ficou um tempo lá, tipo, já no site da produtora para ser um diretor e não vinha roteiro. Aí num roteiro muito específico, a Sabrina Sato como celebridade ia atuar numa campanha de Huawei. E ela exigiu o Stefano. Aí foi o primeiro comercial do Stefano, e aí por conta desse primeiro comercial, que ele começou a fazer Foi vários essa- comerciais. Quem Então, me deu a primeira oportunidade de fazer um comercial foi a foi a Sabrina Sabrina Sato. Sato, é. E eu lembro até hoje também que eu tive que, como o filme não tinha muita grana, era um filme pequeno, a produtora não queria fazer, mas eu queria. Eu falei, então eu não cobro meu cachê, boto minha câmera, nanana, e peguei o filme. Mas também não ganhei nada pra fazer esse filme, mas foi uma Mas foi o oportunidade. primeiro e abriu o caminho, né? Então E o fica a olhar dica de pra galera. apostar na Sabrina é muito além do que Ai, o filme ter ah, sido bom. A muito né? além. Sabrina, uma das pessoas mais importantes da nossa trajetória, certeza. porque ela abriu uma porta, eu falo isso pra ela toda vez que a gente grava com ela. Cara, ela abriu uma porta que poucas pessoas me abriram. Assim, ela foi determinante pra a gente chegar onde a gente chegou hoje. Foi essa mulher na nossa vida, cara, porque ela realmente ela abriu a porta dessa primeira campanha. E Porque, é legal gravar com ela até hoje, né? É muito e legal. assim, são pessoas que confiam em vocês, tem que lembrar disso. Quem confiou em você te deu uma oportunidade quando não precisava te dar uma oportunidade. E o fato de ter feito esse filme com ela mostrou pra produtora e pras agências que, pô, beleza, eles sabem dirigir filme, eles se portam bem numa reunião, porque na publicidade tem muito isso, não é só o criativo, é o executivo. Você pega um diretor que o cara é muito louco, não sabe se portar numa reunião, cara, é complicado, entendeu? Você tem que ter responsabilidade, muita grana envolvida, então tem muitas empresas multinacionais. Então viram ali que a gente sabia se portar decentemente no filme, né? Não era só, são os moleques criativos. Não, eles executam, prometem, cumprem, entregam e ponto. E aí na sequência surgiu uma campanha de Vivo com a Marina Rui Barbosa, que foi colado nessa da Sabrina Sato. E aí o diretor que ia fazer a campanha se acidentou e não pôde fazer o filme. E aí o Meireles, o dono da produtora, falou, acho que o Stefano pode fazer esse filme. Uau. E a agência falou, não, mas Fernando, ele não tem repertório, como é que eu vou fazer? Aí o Fernando falou assim, ele pode filmar, se ficar ruim eu refilmo, cara. Então assim, foi legal pra caramba, mas ao mesmo tempo uma puta nossa, resposta. pressão, né? né? Uma pressão gigante. E foi muito legal porque, como você tá aqui, a coisa do, você tá, vidrado em entregar um puta filme, o resultado ficou sensacional e a cliente, cara, aplaudiu de primeira o filme e aquele filme já jogou a gente de vez no mercado, assim, aquele foi, né, Pipo? Aquele Sim. colocou... E a história do Pipo é interessante porque foi em paralelo sendo construída. O Pipo tem uma trajetória muito forte em festivais de cinema. Eu tinha feito já 2 curtas legais em festivais de cinema, sempre de comédia, com ação, assim. Só que já vendo o meu irmão mais velho ali com dificuldade de entrar no mercado publicitário e sabendo que a gente ia fazer no dia a dia publicidade, surgiu uma oportunidade muito boa. Um desses filmes ganhou um prêmio na Inglaterra, num festival que chama Rain Dance Film Festival, que é um festival de cinema independente. Aí ganhou o prêmio do júri lá. É um prêmio super legal. Só que além do prêmio do troféuzinho, eles davam £1.000 pra você fazer o trailer da edição seguinte do festival. Um trailer que tinha que ter 45 segundos. Que é uma peça publicitária, esse Pô, trailer. Sim, 45 verdade. segundos. Então, assim, eu já vou conseguir sair daqui com uma peça publicitária sem ter que ficar ali me mostrando competente disso. Daí escrever um roteiro em homenagem ao Spielberg, porque o briefing era faça um filme que mostre a história de inspirar e ser inspirado. Pra gente, o Spielberg sempre foi a nossa maior inspiração. Então a gente contou a história dele ali em 45 segundos, que é como ele foi no cinema, ele viu o trem batendo, aí como aquilo impactou ele foi crescendo até ele chegar no Jurassic Park. Foi o filme que a gente viu pequenininho no cinema. A gente fez esse roteiro, o filme foi super bem em festivais publicitários, ganhou o Young Directors lá em Cannes e abriu a porta. Uau. Mas o mais legal desse filme foi o e-mail foi o e-mail do Spielberg que ele enviou pra gente depois, agradecendo assim, a homenagem. Isso falando- foi muito legal. E também foi de novo uma oportunidade, né? É. O Pipo tinha feito o filme, já tinha ganhado o prêmio, mas o que ele queria mesmo era que o Spielberg assistisse. Isso foi tudo em 2016. E aí, Cara, sabia que o Spielberg assistiu então. o filme Não, mas e vai aí além, parou vai. um tempo. Pra mandar mensagem. E aí a gente fez um curso de fotografia que teve aqui Em no Brasil. 2018, A gente ficou 2 anos tentando, assim, todo mundo que a gente encontrava falava, você conhece o Spielberg? Literalmente. E ninguém conhece ele é muito O cara é difícil de chegar, viu, cara? Aí Imagina. ia ter um workshop de uma empresa que chama Arri, que faz câmera, faz luz, que eles iam fazer um workshop para fotógrafos. E eu nunca quis ser fotógrafo, mas um dos convidados ia ser o fotógrafo do ET. O cara que ia vir dar aula. Eu falei, putz, Stefano, agora é a hora. Ele conhece o Spielberg, vamos fazer esse curso para falar com ele.
Na última hora mudou, não veio ele. Veio o fotógrafo do J.J. Abrams, que é o diretor do Super 8, que é meio que o pupilo do Spielberg. E tipo, tudo bem, ainda dá pra chegar nele. Ficamos ali uma semana com essa galera. Esse fotógrafo chama Dan Mindel. Aí no último dia a gente chegou, Dan, tudo bem? Pô, queria te mostrar aqui uma homenagem que a gente fez pro Spielberg. Ele viu, curtiu, porque o filme é curto, tem 45 segundos. Ele curtiu, eu falei, você poderia mandar pro J.J. Abrams pra mandar pro Spielberg? Ele falou, me manda. Aí passou uns meses, eu, putz, ele não vai mandar. Aí chegou 31 de dezembro, eu falei, vamos mandar um Feliz Ano Novo pro Dan e cobrar ele, né? Oi, Dan, Feliz Ano Novo! Aí no dia 2 de janeiro já veio, o Spielberg mandou um e-mail pra vocês, do JJ pro Spielberg pra vocês. Aí via lá. Que é a homenagem mais doce que ele viu. Não, e vai além essa Homenagem história. mais o quê? Doce? Mais doce que ele já tinha visto. É. Essa história tem um desfecho legal. Aí não teve, né? Porque a gente não conseguiu falar com ele. Eu Mas queria ver ele pessoalmente, pra ter um desfecho 100%. mas olha que interessante. Ele fez o filme Fabelmans. Agora, que é a biografia dele. Ele fez em 2020. E aí, a gente tava lá em casa, no meio de uma produção, e um dia chegou uma mensagem de um repórter do G1. Posso entrevistar vocês sobre o Fabelmans? Porque tem aqui um quote que o Spielberg possivelmente se inspirou num curta de estudantes pra fazer. Aí a gente falou, Gente, que? Tipo, que é a mesma história, né? A história, a gente contou a história dele, depois ele também contou a história pessoal dele, assim, que era como ele virou cineasta. deu a matéria pro cara, o cara entrevistou a gente, tá até lá no YouTube, lá do G1. Mas esse repórter fez um negócio muito louco. Ele pegou várias cenas do Spielberg com transições iguais às que o Pipo tinha feito. Então todo repórter, quando veio entrevistar a gente, tava louco pra tirar da nossa boca. Falar que a gente mas aqui tinha copiado a gente. Não, mas eles queriam tirar da nossa boca. Não, calma lá, galera. A gente copiou ele a vida inteira. Mas o que foi muito legal é que ao inspirar em ser inspirado, isso é uma coisa que só um dia a gente vai saber, mas o fato de alguém olhar e reconhecer isso foi muito interessante, que chegou nesse ponto de ter o curta, terem cenas iguais do longa, e o fato de ele ter assistido e ter falado que gostou. Então, assim, esse ciclo pra gente foi melhor que qualquer prêmio. Quais eram as semelhanças que ele viu entre o... Transições. Transições. Tem uma transição que o menino... Ele não vai falar porque ele não gosta de falar, mas eu falo. Tem uma cena que tem a transição que a criancinha levanta a mão e transita pra ele adulto. E no filme dele é igualzinho. E o Pipo quebrou a cabeça pra fazer. E essa transição tá no filme também, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas muito semelhantes. E ele assistiu o filme em 2016 e fez esse filme, sei lá, em 2000 quando? Ele fez 2022 e assistiu Enfim, o filme em 2019. Só um dia a gente vai saber se a gente puder perguntar pessoalmente pra ele. Mas, de qualquer jeito, fica esse ciclo de... Cara, valeu a pena fazer, valeu a pena mandar pra ele. E aquilo que a gente tava falando. Às vezes você mira num lugar e acerta em outro. Ele quis chegar no Spielberg, ele quis fazer um filmão pra chegar no Spielberg e abrir portas publicitárias pra ele. Mas olha quanta coisa trouxe, né? Sim, com certeza. E o Thiagão tá mais familiarizado, né, com o audiovisual, tá? Até brinquei com vocês. Cara, não é minha praia, mas o que é interessante. Outra coisa, eu tô estimulando o Thiago aí pro Instagram, porque ele não tem Instagram. Sério? Pô, Thiago, Aí Como assim, cara? Em 2012 excluí. E vocês vão falando, cara, assim, essas correlações e ver o quanto vocês devem ter tido que estudar, se dedicar, né? Por que eu falei do Instagram? Quando você entra no Instagram dos caras e você vê o impacto que eles têm, o formato, te dá vontade de contratar, cara. Tipo, porque eles têm uma autenticidade, a forma como é conduzido, os bastidores. E essa é uma dúvida, como que vocês chegaram nesse formato, cara? Porque minha percepção é que isso vocês transpiram, vocês são assim desde criança. É minha percepção aí. A linguagem, na verdade, foi um pouco assim. A gente sempre filmou muito, mas pra editar... dá uma travada. Por quê? Porque para editar antigamente você tinha que sentar em frente ao computador, pegar o material, converter. Quando a gente estabeleceu em 2020 uma parceria com a Apple, foi assim. Uma história legal também. A gente já estava dirigindo freelancer em várias produtoras, inclusive na nossa, e o Fernando Meireles viu um curta de ação que a gente tinha feito. E ele viu esse curta de ação, que é um gênero que a gente gosta bastante, e convidou a gente para dirigir uma sequência de ação de uma série que ele tá fazendo na HBO. Sim. E nesse papo, conversa vai, conversa vem, ele falou assim, vocês topariam filmar essa cena com o iPhone? Aí eu falei, bora. Foi um pouco parecido com... Sabe a 5D lá atrás? Sim. Foi um pouco esse iPhone. Quando ele falou, bora, por que não? Quando fez, mais ou menos? A do iPhone foi agora um pouco depois da pandemia. 21 ou 22? 2021, 22. Acho que foi 21. Foi quando saiu o iPhone 13. Acho que é Que 21. realmente é uma câmera boa. E a gente falou, lógico, Fernando, bora. E aí, essa cena em si a gente acabou não filmando, mas... Eles deixaram com a gente o iPhone durante uma semana. O Fernando deixou cada um. A Apple mandou lá pra casa. Filma uma cena de ação. Não, foi o Fernando, nem foi a Apple, né? Foi o Fernando ainda. O Fernando tava com dois, a gente começou a filmar cena de ação, tacava pra cá, tacava pra lá, criou umas cenas legais e um dia apresentou pra Apple, numa reunião assim com o Fernando. E acabou a reunião, a gente falou, putz, não, a gente podia ter pedido um iPhone, né? Vacilamos. aí depois, dias depois, qual é o seu endereço, Stephanie Pipo? A gente,
Meu endereço, é esse. Aí chegou lá 2 iPhones 13. É. E aí a gente falou, pô, a gente ganhou porque usou, vamos usar mais. Aí o Stefano a gente começou a filmar bastidores com iPhone. E aí aconteceu isso que o Stefano falou, que antigamente você tinha que filmar com qualquer câmera. Convertia, passava pro computador, E não editava dá lá. tempo, né, cara? Às vezes você tá naquela loucura, você tem que converter, você quer soltar. E hoje você faz tudo rápido. com o iPhone. A gente usou o CapCut e o iPhone filma aqui, edita aqui e posta no dia às vezes. Que eles mostram todos os bastidores daquilo que eles É, estão mas dá muita produzindo. agilidade, né? A Filma e posta na hora. permite produzir muito mais. E a linguagem foi um pouco que a gente queria, às vezes. A gente sabia que não podia ser vídeo longo. Tinha que ter no máximo 1 minuto. Porque é o tempo do Stories, do Reels. É, antigamente era muito grato até passou, mas É. era até menos uma época. Cara, eu lembro que a gente ia fazer curto. E a gente conversava com a molecada e falou, que ferramenta você tá usando? Aí na época o CapCut. E aí quando saiu o CapCut, a gente, opa, o que é isso aí? A gente já foi estudar. E muito louco, coisas tipo, como, por exemplo, recortar o fundo é um botão que você faz. Nossa, Antigamente tinha que sim. ficar lá. Então, e uma coisa mais do processo criativo, a gente mais tirou máscara do que montou algumas coisas. Porque a gente começava a se filmar muito impostado, assim, né? Nossa, os primeiros Aí, vídeos era... com o tempo a gente foi tirando, até que hoje em dia a gente nem liga se tá filmando ou não. A gente consegue ficar natural, a equipe inteira fica natural e captar esse DNA, O né? formato foi meio que esse. Aí a explosão surgiu, a explosão que a gente usou foi porque a gente foi fazer um vídeo. A gente ficava procurando conteúdo pra fazer, né? Porque a gente gostou. E aí um amigo nosso filmava som de carro, o Alan Zilli. Ele filma muito bem som de Ele carro. bota vários microfones, tipo, no escapamento, né? E fica você vê no cinema e pensa, uau, que É, isso? a gente falou, podemos filmar você fazendo bastidor? Ele, cheguei, vamos lá. Aí na hora que a gente jogava o imã no carro, o que a gente põe aqui, Pipo? Aí tinha lá no transição do CapCut, explosão, bota essa. Aí ficou. Aí a gente usa sempre. Mas essas coisas corridinhas e tal, a gente põe muito na intuição mesmo e pra deixar dinâmico, digamos assim, e o menor tempo possível. E muitas vezes também, por exemplo, né, a gente vai filmar, por exemplo, a gente filmou com o Neymar outro dia. Aí o Neymar, cara, tipo, 3 horas com ele, é muito preciso, tem que ser, você não pode errar. O que a gente faz quando filma com celebridade? A gente faz o filme inteiro com o celular no set, aí a celebridade chega, a gente mostra, ó, o filme é isso, pum. Mostra com a gente se filmando. Aí o cara já entende, já relaxa. Então, até nisso também é bom, nessa tecnologia do iPhone, de você conseguir filmar e editar, seja pra alguma coisa definitiva ou pra um rascunho. Mas a linguagem é um pouco isso. A gente é meio loucão, assim, meio doidão. Então a gente falou, cara, vamos fazer do nosso jeito. Aí a gente usava muita música também. E as músicas assim, gongavam às vezes. Por exemplo, você usa uma música, cai o vídeo por causa da música. Aí eu falei, Pipo, vamos fazer nossas próprias músicas. Então a gente. Vocês tocam também? A gente assim, a gente arranha, cria, mas assim, a gente não é músico, a gente é mais faz criativo música, que músico, né? a gente não é músico, a gente faz música, é diferente. Aí eu estudei um pouco de música, de programa de softwares, assim, estudei teoria musical, estudei pra fazer música, mas a gente sempre contrata uns puta músico bom pra botar nossas ideias. Não dá tempo de agora aprender tudo, então a gente vai aprendendo no caminho. Um dos caras que quando a gente fez a Grande Vitória, o João Carlos Martins fez a música. Fez a trilha. Fez a trilha, né? A trilha sonora do filme. E tinha uma equipe que trabalhava com ele que os caras eram muito bons. Aí tinha o Ney Marques. O Ney Marques, ele produz música pop, música popular. E eu falei, Ney, vamos começar a fazer umas musiquinhas para os nossos canal do YouTube? Aí a gente fez uma, fez duas. E aí a gente começou a fazer as nossas próprias músicas. Então acho que isso ajuda um pouco da cara, de você ter sempre a sua música com um jeito de filmar. Aí a gente deixou o cabelo crescer espontaneamente. Aí falou, deixa, tá legal. Tá, E vai criando a identidade de vocês, mas né? foi tudo muito espontâneo. De verdade, assim, foi mais espontâneo do que programado, né, Pipo? Com certeza. Cara, e vocês estavam falando muito de ver as oportunidades, e eu tenho um irmão também, né? Eu Ah, também que sou legal. muito próximo do meu irmão e eu vejo claramente que vocês são muito parceiros, né? E eu tava pensando em capturar essas oportunidades e na minha leitura, né? Vocês estarem juntos nisso torna um negócio mais fácil de arriscar, eu diria. Porque hoje você vê uma oportunidade, é legal você ter um cúmplice do lado para falar sem julgamento e saber que é uma pessoa que entende como você pensa, que te conhece, que Vai topar se jogar. vai né? topar se jogar. E eu acho que isso, e a gente vai falar um pouquinho da relação de vocês, eu tô curioso para saber como que é no dia a dia, quais são os complementos, mas eu acho que parte desse modelo de vocês construírem, dessa identidade, dessa, né, vocês como pessoas, assim, tem um pouco desse sangue mesmo, dessa relação de irmandade. E eu queria entender como que é isso no dia a dia, porque, puta, é muito bonito ver e tal, mas no dia a dia a gente sabe, é quase um reality show, né, cara? Tem briga. Tem briga pra caramba. Tem briga. Mas eu imagino que tem um complemento muito forte, né? E eu vejo que você tá falando, não é Pipo, o Pipo tá falando, não é Té, então vocês meio que se complementam nas opiniões, enfim. Como que é construir junto isso? Um pouco, assim, o Pipo, a gente trabalha da seguinte forma. O Pipo é mais criativo, eu sou mais executivo. Então eu gosto disso, o Pipo ele tem ideias
e eu ajudo ele a trazer essas ideias pro mundo real, né, Pipo? Ah, mas ele sempre tem uma visão muito intuitiva, a intuição dele é muito boa. Então, várias vezes já aconteceu de eu estar com uma coisa pronta, montada, um longa-metragem pronto, aí eu dou pra ele assistir e eu escuto muito ele, porque ele fala alguma coisa, eu sei que às vezes parece loucura, mas eu confio porque eu sei que depois vai dar certo. Então, a gente, mesmo tendo isso, a gente se mistura muito também, né? Mas assim, tem muita briga mesmo. Eu acho que isso é muito importante, porque o fato de ser irmão faz o fato da gente saber que a gente é irmão, a gente vai morrer irmão, nascer irmão. Então, tem um lado ruim e um lado bom. Mas assim, muitas vezes, se eu fosse só sócio dele, talvez eu já teria terminado. Com Então, o fato de ser irmão e ter que se olhar domingo, tá lá com a mãe junto, e sabe que vai ter que ver o cara a vida inteira, então você sabe que ou você abraça. E quando a gente briga, a gente procura o quanto antes pedir desculpas. Né? Assim, o quanto Reconhecer antes, quem errou. vai logo. Porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica de reconciliar, né? Então brigou. E aí até a equipe já fala, vai lá, fala do seu irmão. Sem brincadeira, os caras falam, para de brigar aí. Os caras já falam, para de brigar, você não pode ficar brigando. Aí escuta e fala, e vai indo. Assim. Mas eu acho que quando tem a briga é bom, porque você vê, às vezes você, digamos assim, vamos supor, você tem uma ideia, eu quero fazer um projeto. Ele não acredita. Então, às vezes, para ele acreditar, eu realmente tenho que me esforçar pra ele ver, cara, não, ele acredita mesmo, entendeu? Porque se é fogo de palha, aí o cara fala, e você também com você se compromete a fazer aquilo. E ele também do lado dele, se ele tem uma ideia, tem que ir até o final, entendeu? Mas no dia a dia, mais o Pipo criação e eu sou mais execução. Sim. Digamos assim, no dia a dia. Tem coisa que o Pipo fala que você fala, cara, ele sabe o que tá falando. Eu experimento, Mas você sabe que a gente fala que acabou a briga, acabou o casamento, né? Porque senão, silêncio também. E nas organizações, né, principalmente na nossa, a gente, há um bom tempo, a gente estruturou um formato de squad, que é um formato que ele é menos vertical, é menos horizontal, né? Ou melhor, é menos vertical, decisões mais compartilhadas. No começo, cara, é um negócio que alguém no final precisa tomar uma decisão sempre. Mas a gente tem escalado bastante dentro desse formato. Eu acho que o modelo que vocês aplicam, até por serem irmãos, né, cara, é de compartilhar, né? De chegar no final do dia e pedir desculpa. Você tem que pedir. Sim. Acho que a melhor coisa que você faz, mesmo se for sociedade, é reconhecer que você errou. E, cara, se a pessoa que tá com você não reconhece, não pede desculpa, naturalmente as coisas vão se afastar, entendeu? Então, acho que trabalho criativo ou de empresa, no final é tudo coletivo, né, cara? Então não adianta você querer puxar os méritos. Não, e a ideia vem de que você nem espera às vezes, né? Vira e mexe alguém no set e fala, faz assim, você fala, caramba, funcionou. E a pessoa que você nem esperava que dá uma ideia boa. Você sabe, mas esse cara não é diretor e ele tá me dando uma ideia. Meu, se a ideia dele é melhor, cara. Usa. Aceita, sabe? Eu acho que isso é um pouco legal, esse formato de trabalho que vocês mencionaram agora. Claro que a hierarquia é fundamental. Porém, a hierarquia não pode ser tão engessada ao ponto de impedir a criatividade. Sugerir algo, né? Não pode teve uma vez, eu lembro, de um diretor que passou pela companhia, ia começar uma reunião, cara, e tava todo mundo falando dentro da sala e tal. Te contei essa já, Thiago? Acho que não. Ele sempre fala que não, mas eu já contei. Não, hoje não. Ele contou ontem. E aí, cara, você imagina, a hora que os caras estão mais no senso da criatividade dele ali, a mente aberta, um falando com os caras. E aí, vamos falar sério agora? Ou seja, perde, né? Desanima. Então esse modelo que tá tradicional, ele limita a produtividade, né? Exato. E principalmente na profissão de vocês, né? Que a criatividade é a essência de tudo, né? E tem a ver um pouco com a irreverência também, né? Por exemplo, às vezes a gente sente muito isso num ambiente toda vez tem um estigma de eu sou o que cria, então os outros executam. Claro, tem uma pessoa que é responsável, mas isso é muito importante, você estar sempre aberto a ouvir o que as pessoas estão falando, sabe? Porque o nosso trabalho é muito, assim... Ele é dinâmico, né? Ele não é uma coisa... A ideia nasce de um jeito e até chegar na edição, ela se transforma muito. A gente até deu uma palestra para roteiristas essa semana, estavam estudantes de roteiro, falou, cara, você não pode se apegar ao seu roteiro no papel, porque o roteiro, ele acaba só a hora que o filme tá na tela. Porque na hora que tá editando vai mudar coisa, às vezes até vai ter um diálogo adicional. Set, né? Então assim, você sempre tem que ter na sua consciência que tá mudando pro melhor, entendeu? Porque uma vez a gente teve experiências com roteiristas que não queriam mudar o roteiro. Muito ruim. O projeto não foi pra frente, porque... O projeto implodiu, assim, sem brincadeira. O projeto fez... Porque todo mundo queria fazer o filme e de repente todo mundo não. Quando você tá num projeto, você sempre tem que tirar o seu ego da frente. Isso é verdade mesmo, porque se você tem seu ego, cara, vai ficar lá, olha o ego do diretor. Não, cara, é o filme, depois você vai pra casa e vive sua vida, entendeu? Você ali é
A gente é um facilitador, né, E Pipo? é louco também porque isso implica em quando a gente era mais novo, a gente era louco pra querer mostrar o quanto a gente era bom. Então a gente queria fazer um plano, blá, blá, blá. E agora, conforme o tempo vai passando, a gente só quer fazer a ideia o melhor possível, da maneira que ela tem que ser feita, porque às vezes o simples é melhor que o complexo. O complexo vai parecer que você é o melhor diretor. Olha, ele filmou mais elaborado, mas às vezes tem que ser simples. Então isso aí também é um pouco de maturidade, assim, de você tirar o ego, de você querer se mostrar talentoso e falar, não, agora acho que isso daqui é disso, realmente é só uma coisa simples. Tem que entender a obra no geral, né, Té? A mensagem que eles estão passando é incrível, né? isso Thiagão? aplica Mesmo pra pros vários- jovens ou para um executivo, né, cara? Não, isso se aplica para vários campos, assim, e não é específico, né, do audiovisual. Isso é uma coisa que se aplica em qualquer negócio, cara, qualquer empresa, qualquer criação que você for fazer. Deixar o ego de lado ali e ouvir as ideias. Torna mais diverso, mais amplo, né, a criação. Mas eu queria perguntar, só voltando um pouquinho, das palestras. Porque você comentou das palestras algumas vezes e eu não entendi. A palestra, ela hoje tem um foco para estudantes de audiovisual ou sai um pouco disso Ela também? sai, ela começou, na verdade, é muito interessante. A gente sempre deu muita palestra em faculdade, em colégio, sobre de carreiras, né? Só que a gente começou a perceber, quando a gente montou a nossa última palestra, que ela era muito mais do que só audiovisual, era uma palestra motivacional. Sobre trajetória, né? Sobre trajetória de vida, de carreira mesmo. Porque quando a gente fez a linha do tempo, utilizando as ferramentas que a gente aprendeu de contar história, a gente percebeu que o que a gente viveu pode servir como experiência para muitas pessoas que estão naquele momento da vida que a gente estava quando começou. Então, tanto quando a gente começa a palestra, isso eu falaria pro Stefano e pro Pipo de 20 anos atrás. Então, assim, e não necessariamente são pessoas que querem fazer cinema. Mas é um pouco isso, a gente sempre faz essas palestras pra dar uma luz às vezes pras pessoas, porque quando a gente começou a fazer cinema, cara, era tudo contra, nada tava a favor da gente, de verdade, isso é um fato, assim. E a gente foi aprendendo que o processo pode te abrir portas que você nem esperava que fosse abrir pra você. Então a nossa jornada é um pouco, a gente chama, né, como virar diretor sem pedir permissão. Então acaba sendo uma palestra para as pessoas perceberem que elas não precisam de permissão para viver o sonho dela. Entende? Eu acho que a gente vive numa sociedade que tende sempre a colocar na sua cabeça que você precisa de uma permissão para conseguir um objetivo. E o YouTube, essas ferramentas que foram surgindo com o tempo, mostram quanta gente que tá aí, cara, que simplesmente foi lá e se colocou, eu sou isso e pronto. E vou fazer, e vou batalhar, mas eu já sou isso. Então é isso, não pedir permissão, é lá e fazer. Não vai faltar corte pra esse podcast, né, Thiago? Que Porque, bom. cara, não, e tem um lance Contrate essa também. palestra. Não, tem um. Não vai faltar, porque, cara, eu assisti também e me trouxe, falar o sentimento que eu tive também, uma motivação para empreender. Acho que quando a storytelling ali, quando vocês trouxeram desde, né, os primeiros filmes que vocês gravaram, o formato, acho que tem um empreendedorismo também que tá aí na raiz de vocês. Vindo Né? por estado é verdade, porque se for no empreender, né, as pessoas que começaram com a gente lá atrás estão até hoje. Até hoje. Porque foram pessoas que acreditaram no sonho quando ninguém... Eu acho que empreender vem muito disso. A gente fez umas campanhas já de empreendedores, é isso, é ver aquilo que ninguém viu, né? Então quem tava com você quando viu aquela oportunidade? Então é isso, das pessoas que estão do seu lado, reconhecer quem acreditou em você, que merece estar com você hoje, no sentido de, cara, tem gente que tá com a gente, o nosso assistente, olha que legal essa história. 18 anos, O né? nosso assistente de direção, Fernando Chiesi, quando eu comecei a trabalhar, ele já fazia assistência de direção pro Fernando Meirelles. Eu era estagiário ainda. Ele era a segunda direção. Ele era a segunda assistente de direção do Fernando. E eu vi ele uma vez, eu trabalhava no casting, e ele tava fazendo uma campanha com o Fernando Meirelles na fábrica da Volkswagen. Isso foi em 2008. E aí, cara, eu falei, nossa, como eu quero trabalhar com o Chiesi, porque eu quero trabalhar com o Fernando, então, com o Meirelles, então eu preciso conhecer ele. E fiquei na cola dele, né? E aí... E ele foi sempre muito gente boa comigo. Ele me elogiava pra minha chefe na época. Várias vezes ele me deu uma força lá quando eu tava começando. E com o passar dos anos, ele ia sempre acreditando na gente. Ele fazia nossos projetos e tal. E ele virou nosso assistente de direção. Então, desde o nosso primeiro filme, ele é nosso assistente de direção hoje. E agora, esse ano, a gente fez um filme na fábrica da Volkswagen com o assistente do Fernando Meirelles, que era o meu Chiesi, cara. Ele é o professor do filme. No filme Ele faz um pastor. Ele faz, mas eu falo assim, porque o papel do professor foi muito parecido. Do arquétipo, exatamente. Mas você vê como a vida é bonita e cíclica, né, cara? Essas pessoas que estão do seu lado, aí você olha e vê, caraca, velho, eu tô aqui. Você, assim, demorou pra caramba.
Mas aquilo que eu queria ser o estagiário do cara naquele filme, hoje a gente é o diretor e ele tá com a gente. Então a vida é louca, essas coisas de vez em quando tem que parar, quando você tá num momento, às vezes tá num momento triste aqui, e você olha pra trás um pouco e fala, não, cara, calma, que pecinha do quebra-cabeça é essa daqui 10 anos? Não, e reconhecer onde você chegou, né, cara? Porque às vezes a gente tá olhando pra frente e não reconhece onde você tá, Isso é né? muito cara? importante, Então, tem acho que olhar onde a gente tá. respirar e olhar pra onde tá, cara. Isso muda tudo. E assim, gente chata do seu lado sempre vai ter, né? Não, isso é um fato que a gente fala também, porque às vezes que nem a gente... As pessoas chatas com o tempo Mas vão elas vão saindo, embora, sabe? Isso é Elas vão importante, embora. porque Às vezes você não vai nem brigar. você nem briga, Você só cara. faz o correto que... Isso é legal que esse Você filme falou. Muita Gente na trajetória, quando você tá começando, muita gente, literalmente, quer quer te destruir, cara. caluniar você e a vontade que dá é revidar. Mas nem precisa. Mas porque, aí também se você faz a coisa certa, parece que uma coisa por afinidade, vibração, naturalmente Repete. sai. Mas assim, é assim, continua fazendo o certo, faz mais ainda, entende? Então assim, não vai perder tempo querendo se vingar do cara. Eu sei que é difícil na hora, né? Mas parece que quanto mais o certo você faz, mais aquela pessoa vai embora e você... Cara, onde vocês buscam essa energia aí? Porque é muita admiração, né, Thiagão? Criação, cara. Falaram dos Criação pais aí, também, né? né? Ah, Essa energia é legal, porque o que vocês falam tem muita correlação com o que vocês praticam. mas às vezes um de nós sempre dá uma... Por isso que é bom também ser dois. Que às vezes um de nós cai. Aí outro fala, cai. não, Puxa, não né? há. Aí outro cai, não, vamos várias lá. vezes já pensamos em desistir. Hoje Nossa. ainda. Não é bem desistir aqui. É que você- que o tem hora mercado você muda cansa, muito, né, cara? É Agora, normal isso. Agora o que a gente gosta muito, que a gente cada vez mais fica mais fascinado é com o YouTube. É. A gente acha que vê o YouTube hoje algo que eu queria ter visto isso antes até. Sabe, o que é o YouTube hoje? Se você gera conteúdo pro YouTube bom, cara, você vira um Netflix. O nosso objetivo hoje é isso, é fazer o nosso canal do YouTube, o Walking Brothers, virar um Netflix. Ter curtas, longas, séries de boa qualidade pro pessoal assistir. O nosso foco hoje é esse. Hoje né, o nosso estágio é no YouTube, digamos assim. É. Eu ia perguntar isso, cara, porque o Stefano tava falando, porque o YouTube, e vocês já responderam, mas acho que é só para complementar, existe um ponto muito positivo, é muito diferente o quem tá começando hoje com vocês que começaram há 20 anos atrás, porque de certa forma as plataformas ajudam, né, a empurrar isso, democratizam um pouco mais. Só que, por um outro lado, tem muitas pessoas que não estudaram o que vocês fizeram e estão ali tentando, concorrendo de certa forma. Então, eu ia perguntar se ela mais ajuda ou atrapalha nesse sentido de dar concorrência, mas acho que vocês já responderam no sentido de que ela ajuda porque dá visibilidade. Só que ao passo tem muito mais pessoas consumindo, né? Então, naturalmente tem conteúdo para todo mundo e esse caminho que você está falando é um pouco parecido com o Cazé TV, né? Que hoje ele está Total. dentro do conteúdo, sei lá, que compete de certa forma com as TVs, mas está numa Cara, e você vê, plataforma. e é uma coisa possível, você vê, o Casar TV é um ótimo exemplo, cara. Ah. É uma coisa que é possível, é difícil. vê a Copa é na muito Cazé difícil, TV, é mas, muito louco isso, né? Mas é possível. Assim, é uma coisa que é Acontece. difícil, mas acontece. É que nem. Mas acontece, tá? É a prova, cara. É absurdo. E eu acho que é isso, eu acho que é você ir tentando. Pode dar certo, pode não dar, mas tem Claro, que seguir sua claro. intuição. Mas de né? qualquer maneira tem que fazer, né? Pra Tem que acontecer, fazer, tem que cara. fazer. E o projeto de vocês agora, qual que é a linha que vocês seguem? É comédia, é ação? A gente sempre tem muito comédia e ação, mas agora dia 18 a gente vai lançar um outro filme, né, É Fé? bem legal esse filme que a gente vai lançar agora. Depois, se a gente puder mandar pra vocês, é um filme de ufologia, né, Pipo? Sim, vai lançar dia 18. Agora, e tá no momento super da ufologia, né? Com imagens surgindo e tudo mais. E em parceria com o pessoal da Non Researchers. Esse projeto é uma história bem interessante. A gente sempre faz documentário, ação, coisas de humor. E esse é um documentário que vai sair agora, que é em parceria com esse grupo chamado No Researchers, que é um formato diferente. A gente vai lançar em algumas plataformas, mas assim, você vê, né, como a gente está sempre aprendendo novos formatos. Hoje, a gente já lançou filme com grandes distribuidoras, como a Grande Vitória, por exemplo. E eu não sei hoje se esse é o caminho ainda para um filme, sabe? Eu acho que você conseguir fazer uma estratégia de distribuição 360 é o mais importante. O que seria uma estratégia de distribuição 360? As pessoas, o cinema hoje, ao nosso ver, tá? Não estou escrevendo tô falando que eu tenho poder para falar que isso é verdade ou mentira. Mas a gente vê hoje o cinema como mais uma plataforma só de exibição. Então você tem que pensar que... Uma janela, é a primeira janela, é a primeira janela. Mas você tem que pensar que você tem os streamings, você tem o YouTube, você tem o TikTok, o Instagram. Você pode pegar seu filme e fracionar em cortes pra ele viralizar e instigar. Pô, que filme é esse? Quero assistir. E o que a gente curte no YouTube é isso aqui. Por exemplo, a gente vai lançar agora dia 18 o filme no YouTube.
Ele vai lançar lá. Só que a gente já tá postando a partir de hoje, já gerando esse público. E assim, depois que o filme lançou dia 18 que ele estiver lá, eu posso continuar direcionando. Não tem mais aquela semana de... Porque no Não. cinema, quando você exibe, é uma semana. Se não acontecer o filme naquela semana, já era. Então, por exemplo, vai que vamos supor, eu lanço o filme dia 18. Aí dia 30 acontece algo muito forte de ufologia. Meu filme vai hypar por conta daquilo. E constantemente a gente vai continuar fazendo cortes, direcionando pro filme. Então a gente tá muito curioso pra saber filme, como que vai desempenhar. Hoje- E é 1h10, é um tamanho Hoje legal. quem consome tem uma prateleira, né? Porque Tem. antigamente era ou você assistia na TV aberta quando Tava lá. no canal que seria que iria passar, ou no cinema. Hoje não, né? Você tem Tem ali várias plataformas disponíveis. Inclusive uma delas do próprio YouTube, Instagram, né? Às vezes você quer ver o corte só. É. Você não quer ver o filme inteiro, Isso é né? louco de podcast. Eu imagino que o pessoal consome mais o corte que o podcast inteiro, né? E é o corte que traz também, um pouco do que você falou, exato. assim, de jogar o corte pra pescar a pessoa e falar, Pra pô, ver. isso é legal, É. interessante vir pro filme. Mas a história, eu me perdi só na história, é de ufologia, é tipo documentário? Isso. Desde pequeno, um outro assunto que a gente sempre gostou muito foi ufologia. Tinha muito medo de. Sempre tive muito medo de ET, pavor. É. E aquele esquema, você tem medo, você tem fascinação. Então eu sempre ia pesquisando e tudo mais. Aí esse filme, ele reúne diversas questões de ufologia, e é curioso porque ele estreou ano passado, nesse mesmo festival que a gente ganhou, com o filme do Spielberg, ele passou lá em Londres, e tinha na plateia um outro documentário sobre ufologia. E vieram vários ufólogos ver o filme. E os caras ficaram impressionados com o cara falando, vocês conseguiram colocar no filme de vocês, uma ideia, tudo sobre ufologia. Então tem híbrido, tem Uau. chupacabra, tem tudo Uau. sobre ufologia, uma hora e 10. E o cara tava atônito até, assim, lembra? É bom que é colocado. O jeito como é colocado é muito legal. Depois eu mando pra vocês o link. É. O jeito que a gente colocou, a abordagem foi muito interessante. Porque é um tema polêmico. Sim. E eu acho que a forma como foi abordado, junto com o pessoal da Non Researchers, foi uma forma que você trata do assunto com leveza, fala o que todo mundo já falou e entra nesse gênero que hoje está muito alto aí, que é a teoria da conspiração, né? Então, assim, ele vai, eu acho que vai ser um E cada golaço. vez parece não ser mais Fantástico. conspiração. Vai ser mais real que mentira. O Trump liberando, Fantástico. o Trump O Epstein, liberando o Trump, Epstein, você e começa é a verdade ficar que é assim. mentira. Então ele tá nessa... E o louco também falando porque esse filme começou a ser feito em 2020, na pandemia, que a gente tava... Que a gente filma, vamos filmar alguma coisa, e por questão que a gente está sempre filmando, a gente só conseguiu completar o filme agora. Mas, cara, agora era a hora pro filme estar pronto. Porque agora que estão liberando os arquivos, e agora que tudo tá se relacionando. É, mas até. não dá pra saber se vai ser um sucesso ou não. Vamos saber depois. Também, mesmo às vezes é aquilo, às vezes você não sabe. Aquilo que eu falo, pra independente da área. Nossa função é fazer o trabalho e soltar pro mundo, né, Bem cara? feito, Porque você faz do melhor que você pode, uma hora você solta. Não tem como você controlar. Quanto filme que investe em milhões e é flop. Então, vai pro próximo e... Tem um pouco do algoritmo também, né? Pra De certa caramba. forma ali, o E algoritmo. a gente, eu falo pra você, a gente tá estudando essa YouTube, algoritmo, a gente começou agora, né, Pipo? Foi logo que a gente ganhou os iPhones. A gente ganhou os iPhones, a gente começou a cair nesse mundo, e aí em paralelo a gente começou a consumir YouTube pra caramba. Foi vendo o que é o MrBeast, né? Que é super legal, esses conteúdos dessa galera, moleque jovem, e já gera um conteúdo absurdo, assim. É o a gente foi youtuber, né, ficando. do- É, o americano, MrBeast. assim. Ele é muito legal o E é conteúdo isso, dele. você tá sempre aberto pra aprender com as novas tecnologias e o que tá rolando no momento, né? Nunca achar que você já sabe o suficiente, o novo é ruim. Não, cara, Não, você o tem novo que olhar é pra bom. tudo, né? E desse lance de tecnologia, o que vocês acham que para audiovisual... Ué, fundamental pra a gente abraça tudo que vem de tecnologia, a gente abraça. E a gente gosta de também de fazer planos inéditos, assim, né? Ah, A gente isso é tem legal. um desafio pessoal. A gente fez há pouco tempo um comercial de Hyundai, que o briefing da campanha era fazer um filme em plano sequência. Só que no roteiro era assim, a gente começa o filme de fora, a câmera entra no carro, entra na câmera que sai, a gente, como fazer isso? A gente ficou, daí a gente criou um negócio muito legal. Que tem um motion control, não sei se vocês já viram, é um robô de cinema, que você coloca a câmera e programa ele faz planos incríveis. Então a gente criou um plano, de fato em plano sequência, que a câmera começa de fora do carro. O drone tem isso, né? Então, Mas Que ou menos. você faz a programação, ele... É mais ou mas menos. é mais ou menos. Tem que ter um bom piloto de drone. Porque, por exemplo, esse filme que o Pipo tá falando, olha como foi a dinâmica. Tinha um robô preso no carro. Preso assim, a gente pegou o carro, abriu o chassi dele e fez um buraco aqui pro robô ficar preso aqui. Caramba, cara. Mas o que acontece? Braço O robótico. robô não consegue aterrissar onde você quer. Então, qual que é o drone. lance? O drone, é. Então, tinha um eletroímã aqui, o carro ia de ré, a câmera começava no final, não no início, começava a fazer movimento, e quando chegava aqui no final, o piloto decolava Decolava. e o eletroímã desligava. Aí dava o reverse pra encaixar. Perfeito. Mas Uau, assim, e sabe o que é mais sim. louco? O pessoal vem e fala assim, isso é AI. Não é AI. E você sabe que na hora que você falou, eu tenho drone e você consegue fazer a programação do voo, né? Então,
como você programar, ele faz. Eu não sei definir tecnicamente. Deve ser o Qual que é o seu GPS, né? Spire? Qual que é o... Acho que é o Spire. Avatar, DJI, né? DJI, Avatar. né? Avatar. É. O 2. Acho que é o da DJI, não o Spire o outro. O Spire, É, que você tem as programações Sim. para ele conseguir filmar com essa especificidade, né? Mas é um botão, lógico. Isso daí é muito mais simples, não é tão complexo quanto... Mas, cara, é engraçado, porque falando parece fácil, mas é muito estudo, foram é muita semanas, dedicação. E esse né? drone, aquele drone que chama FPV, que hoje cara que é opera muito legal. com- Ah, sei, Na sei, real, sei, são sei. pilotos de drone racing. O cara é o Heitor, nosso Com amigo. joystick, né? Ali Ele com- fica aqui com óculos, ele nem vê o drone, ele vê aqui, ó. E esse é o nosso parceiro Heitor. o Heitor, por exemplo, ele é um puta piloto e ele também mexe em engenheiro eletrônico. Eu sei que ele monta o próprio robô, então esses caras são muito bons. Então, assim, você tem que ter um cara que você confia. O Heitor é o que a gente confia muito pra fazer com ele. E o pessoal do robô é E o o pessoal pe- da Cambote também, que E o pessoal do robô também. Mas o ser humano que tá por trás da máquina. Assim, a máquina sempre vai vir a tecnologia. Você foi pra China já? Nunca fui. Tenho Vontade, curiosidade Pra de ir. China. Essa Vocês já é muito foram? louco. Foi. É. Foi, O Rogério cara, tá... É o futuro, né? Várias vezes, 2050. pelo visto, já foi? Uma vez só. É, é Não, legal? Uma vez só, cara. Muito legal. Vale, eu acho que a experiência, né? A gente tem falado bastante. Já certamente vai logo, logo. Ah, porque a empresa de vocês que fala pra Cara, vocês. assim, a isso é um gente turismo. tem um lance nosso de buscar informação, né? Pra cada vez mais ser mais efetivo naquilo que a gente faz. E a China hoje, ela é uma referência, né? Pra aquilo que a gente faz. Em tecnologia também, né? Mas, cara, a China, eu acho que a atmosfera lá, tudo você aprende. Tudo muito, né? Que nem eu fui num... Os caras chamam de shopping fantasma. Imagina você entrar num shopping, igual você entra aqui em São Paulo, só que não tem ninguém. Só que você tem lojas, grandes marcas que investem naquele espaço, só que a venda é só no online. Caramba. E aí você tem ali o Mas pode provar o roupa, influencer. assim? Não. Imagina o seguinte, quem tá dentro dessa loja, ela é só estruturada para que você tenha o estúdio. Então você imagina uma loja da Zara, por Você prova exemplo, roupa, tira foto. aí o influencer vai lá e anda na loja. O cliente não com- anda na loja, só o É influenciador. só o influenciador, entendeu? Mas peraí, mas e aí você tá do lado de fora da loja, você é a vitrine. Você compra pela A gente internet. só foi pra visitar como... Ah, não como- pode nem, não tem Não, aquele não, a shopping gente- Ibirapuera aqui que você vai lá O e... que os caras fazem? O influencer, é lógico que tem lojas lá. Imagina assim, cara, imagina que você entrou num grande shopping de São Paulo, só que não entra ninguém pra comprar. Quem tá lá dentro? Influencers dentro daquelas lojas gravando e conteúdo. vendendo online. Caramba. E, assim, coisas assim que Tipo você live vê... da Shopee, que nem o João Kleber fica lá vendendo. Isso. Só que é uma loja gigantesca, cara. Não é um estúdio que o cara fez com 50 metros E parece quadrados. loucura, mas o shopping geograficamente é muito limitado, né? Porque ele vai atender a galera ali. Agora, quando você faz nesse modelo, escala infinita. Porque você vende pra qualquer lugar do mundo, né? E tinha as entregas lá de drone já? Eu vi uma. Só que são lugares específicos, né? Não é a É um cidade ponto de inteira. entrega. É um Ah, deve ser ponto, muito é. louco, né, cara? Dá vontade de conhecer assim, mas... E a comida é boa, ainda. ainda mais a comida é boa, a chinesa, né? Então. Cara, eu acho que pra vocês é legal essa imersão, né? Aqui Eu você acho fala, a gente tem feito muito comercial fora do Brasil agora. A gente que- filmou, eu vi uns. a gente filmou cara. no México, lançamento, 2 lançamentos de Fala Nissan, sobre a isso, Nissan, Cara, fala isso sobre foi isso. muito legal isso é também, porque interessante, a gente trabalha em várias produtoras, e normalmente quando você trabalha em várias produtoras, né, aquele esquema, dificilmente a produtora te elege pra ser o... Então a gente sempre acaba ficando nesse esquema. É, Até o a gente único que filma a gente muito... eleito é a nossa mesmo, conheceu É. pela nossa. Exato. Aí o que acontece? Tem um fornecedor, um conhecido nosso, que o trabalho dele é vender diretores ao redor do mundo. E ele estava no México, chegou uma campanha de Nissan e eles queriam um diretor muito específico, que eles queriam um filme de comédia com carro. E, meu, ele levou muitos diretores lá e não. Aí chegou no final, tá, putz, cara, os Walking Brothers, cara, são esses. E aí rolou. E a gente fez um tratamento, porque na campanha publicitária, quando você chega um pedido pra você tem que fazer uma defesa criativa, que é um tratamento. Você fala como você vai fazer o filme. Então, Aí, antes de aprovar, dar dinheiro pra você fala, vou fazer assim. E é muito meticuloso. Essa transição vai ser assim, essa referência vai ser assim. E acabou rolando. A gente fez a primeira campanha lá, que foi do Nissan Magnite. Os caras adoraram a gente. E voltamos de novo, menos de um ano depois, pra fazer o Nissan Versa. Um filme maior ainda, né, Té? E foi Super legal. e é uma experiência muito legal de você filmar fora do Brasil, né? Porque você vê que o cinema é universal a linguagem. Então, a gente sempre quando vai daqui, a gente leva algumas pessoas com a gente. Que é o nosso fotógrafo, o Ted Abel, leva os nossos assistentes de direção, ou o Fernando Chese, o Luciano Arthur, eles sempre vão com a gente, esses caras. Porque, como é muito intenso, muito rápido, você precisa ter essa galera, além de serem os técnicos, para te ajudar a passar a quantidade de informação que precisa ser passada para as pessoas lá e também para absorver e amortecer o que chega em você. Mas a gente trabalhou com os profissionais locais lá
E é muito interessante você ver como o cinema é uma linguagem, né? Uma linguagem. Quer dizer, às vezes você nem fala a língua, porque não é tudo profissional. Eu não falo espanhol, mas assim, Fala portunhol você se vira. E se vira bem. Mas o nosso Porque- fotógrafo, por exemplo, não fala nem português direito. A gente fala tá muito saco rápido. dele. Ele fala muito rápido, ninguém entende o que ele fala. E aí, Ele se comunicava. E ele se comunicava ele com- trabalhou ele trabalhou com o Gaffer, que é o eletricista, que é o cara que é o fotógrafo do Scorsese. Uau. então assim, você vê como exatamente. é uma linguagem, o cinema é uma linguagem universal, né? Porque às vezes você não vai falar a língua. Então eu fico pensando, se a gente for pra China, lá não é todo mundo fala inglês, né? Como deve ser o processo? Zero. Na China é E eu, zero. eu não sei, porque quando você falou de fazer publicidade lá, eu pensei, não tem uma questão regional que tem um choque, não? No Cada México, vez tá mais não, globalizado cara, foi muito também, né? legal, cara. No México tinha, assim, mas a galera meio que consegue te aclimatizar sobre isso. É. O México a gente Se sente você muita tá aberto, similaridade, claro, é. eu sinto muito, o que a gente sente muito quando a gente vai filmar fora do Brasil, assim, que eles te respeitam quanto você respeita eles. Exato, é. Se você chegar, como você vê às vezes quando vem diretor de fora aqui, o cara se acha melhor que os outros, porque tá num país mais pobre, né? Meu, tá lascado. Mas assim, se você chega num lugar respeitando, mente aberta, cara, você vai ser super. A gente fala a verdade, a primeira vez que a gente foi um pouco de receio, porque não conhecia ninguém lá. E sempre quando você vai fazer um filme, você depende muito das pessoas que estão trabalhando com você. Então todo mundo tem que ser colaborativo, senão ele pode te prejudicar. Então a gente foi muito com o pé atrás, mas como a gente chegou de coração aberto e disposto a ajudar e ouvir e aprender, cara, foi sensacional o processo. Isso a gente percebe, a gente fala, nossa, o pessoal nesse país aqui é muito receptivo. Até agora no Chile, A gente falaram foi pra uma gente, semana passada não lá é também. que as pessoas são receptivas, as pessoas, elas te dão o quanto você dá pra elas. Perfeito. Então é isso, se você chega já querendo, meu, tá lascado, e é errado mesmo, né? Você tem que aprender, não adianta você querer chegar no país do outro, né? E cada país tem suas regras, que tem lá no México, é muito curioso. Aqui no Brasil, você é obrigado a parar 1 hora pra almoçar. Então você começa a filmar às 6 da manhã, depois de 6 horas, tem que parar, meio-dia. Sindicalizado, é. Sindicalizado. Lá no México não é Você obrigatório. não para pra O almoçar. pessoal vai comendo enquanto trabalha, dependendo da dinâmica da diária. E você se adapta. Muito E louco. é Se boa a adapta, comida. é. Eles A vão comida é assim, boa. aqui você para 1 hora e come. Lá assim, vem como se fosse um garçom, super atencioso com todo mundo do set, o tempo inteiro ele vem, o que você quer comer agora? Coisa. O que você Quer uma comer? tortilha? Uma tortilha, que é um salmão com receptivos. macarrão, você come o tempo inteiro. E é isso, o pessoal entende qual é do projeto e vambora, entendeu? Cara, eu acho que tem um diferencial em vocês, porque já se esperam que os diretores sejam os caras mais... E quando vocês chegam nesse perfilzão, já dá uma quebrada. A cara. pessoa tende a gostar o dobro, Mas sabe né? o que é louco? Eu acho que talvez tenha a ver com a trajetória. Que como a gente começou muito lá de baixo, a gente respeita todo mundo. E a gente faz o básico no set, que é cumprimentar as pessoas. E as pessoas veem assim, pô, vocês são muito educados. E a Cara. gente imagina como as pessoas devem ser. É isso, porque a referência que tem é outra, porque a gente só entendeu? faz- Mas uma coisa que um diretor experiente falou pra mim uma vez, falou, cara, que a gente aprendeu muito com ele, né? O Fernando Meirelles. Falei, cara, a gente aprendeu muito com você, porque ele é um cara muito humilde, muito educado. E eu agradeço ele sempre eu agradeço ele, porque realmente ele abriu muito a porta pra gente, assim. E mais do que isso, ele deu o exemplo. Porque o Fernando é um cara assim, ele é um cara super humilde. E a gente, então, desde o começo, o nosso herói era um cara assim. Então, pô, por que eu vou ser arrogante? Perfeito, Se cara. o cara que fez a de Deus e não é ele falou uma porque vez eu pra vou mim, ser, ele falou assim, cara, não acredita muito no personagem, porque esse personagem do diretor, que é o bonzão, Que animal. É o E melhor depois- conselho da vida. É, cara, não acredita, porque no final é você, cara, você é igual todo mundo, e acabou ali, aqui dá um circo. E depois que Acabou, você vai pra cá, todo mundo é igual, cara. Perfeito, Todo cara, ser humano é perfeito. igual, cara. Oh, eu sei que a gente já tá com tempo Opa, ali, mas vamos lá. eu queria só um ponto que... Desculpa. Que eu não queria cortar, mas é que a gente apitou ali, né? Mas Não tem problema, a gente vai. vai ter Não, que mas vai cortar lá, aqui, vai lá. mas só... Eu ia te... Esqueci o que eu ia perguntar, pô. Eu queria perguntar uma coisa que você falou. da humildade, do... Não, antes. Caraca, bicho. Que pra mim era muito importante. Deixa eu dar um gole da Vai minha pro água, excelente. personagem. Peraí, vamos lá. Personagem, Filmar outro fora. país, respeitar, falar língua universal. Caramba. Puta. Eu aqui pensando, não posso E esquecer. deve não ser posso legal pra esquecer. caramba, não Deve ser bom. esquece, Que horas cara. foi, mais ou menos? Que hora agora, pô? Mas então, agora a gente tava falando de filmar em outro Não, país. do... Ah, Everest. lembrei. Não, vou voltar aqui rapidinho, tá? Eu só queria pegar um ponto Tá. que a gente falou de tecnologia, você deu o exemplo do robô robô, na filmagem e tal. Mas o que você tá vendo da tecnologia da IA, por exemplo, produzindo vídeos, né? Porque de perfeito. certa forma isso... o Rogério acabou de mostrar um vídeo meu aqui, por exemplo, que ele fez com IA, eu dançando pra brincar. A gente obviamente percebe que o olho não tá igual, a boca não tá adequada, mas isso vai chegar, né? Vai chegar um momento que isso vai... Não óbvio na qualidade, com o olhar de vocês, não, mas vai chegar tecnicamente numa qualidade boa. Como vocês estão vendo isso, cara? Essa enxurrada de... Cara, a gente tá aprendendo muito com AI, tá? A gente quer ficar muito, dominar o AI pra utilizar e Porque fazer sempre que- vai ter um ser humano por trás da tecnologia. Sim, da ferramenta. sim, Então, assim, sim. a gente entende que não adianta você
brigar com aquilo, você tem que entender como aquilo pode ser uma ferramenta para você aprimorar a sua entrega, o seu trabalho. Atualmente, o que eu vejo é trazer valor de produção. Nessa própria campanha que a gente fez no México, o cliente exigiu ter AI. Ele falou, eu quero botar AI no meu filme porque tá Mas era uma hypando. AI construtiva que eles falam. Aí ele falou, qual foi o nosso briefing em cima disso? Na defesa do tratamento ali. Então, beleza, então vamos fazer coisas impossíveis com AI. Então era o quê? É um plano do carro explodindo. Coisas que seriam impossíveis de se filmar, a gente fez com AI. E a gente acaba fazendo normalmente uma transição que tem que atravessar tal coisa. Que na verdade, prática. um tempo atrás eu usaria After, usaria várias técnicas. E quando se fala da mundial, muitos parceiros nossos que trabalham com After Effects 3D já estão usando IA. Então eu acho que se você for ver, o nosso time não mudou nada. Pelo contrário, a gente acabou agregando mais pessoas na nossa equipe, porque a gente mantém as pessoas que já trabalham com a gente e agora vem mais gente ainda. Então eu acho que é muito raso você falar, IA, nossa inimiga vai acabar com... Não. Cara, eu acho que a IA, você tem que usar ela a seu favor, porque você... Tô falando pra você, a gente tá trabalhando com mais seres humanos e quando a gente usa IA no sistema, a gente não abriu mão de quem... A gente não substituiu, entendeu? Não tem essa substituição. O que rola, por exemplo, a gente fez o layout do nosso pôster. O nosso designer gráfico, o cara é um puta artista. Ele fez o primeiro conceito. Ele fez um esboço. E aí, a aí gente, com IA, deu um pouco da nossa cara, devolveu pra ele, que trabalhou e deu... Quer dizer... encurtou o processo. Só potencializou. Mas ele exato. trabalhou igual, ganhou igual, a gente... Assim, exatamente, encurtou o processo e encurtou o estresse. Esses caras, Thiago, esses caras estão em 2060, né? Então, E qual que é, só pra gente caminhar pro fim aqui, o que o Stefano, eu tô pro Stefano, porque você já falou dos seus exemplos, mas serve pros dois. Qual que é a próxima Canon aqui, cara? O que você tá, sem dar o segredo, né, mas o que você tá olhando, que você tá falando, cara, aqui é o... Olha, tem uma câmera que a gente quase comprou ela agora, que ela chama DJI 4D Ronin, que ela é uma câmera que ela já vem estabilizada com qualidade de cinema. Então eu acho que essa é uma câmera muito legal, porque ela te permite fazer planos... É do drone, né? É, câmera É da do mesma drone, marca. é a mesma marca. Que ela te... né, eu acho que é, se você tem. Porque... É que ele falou mais sonhador, o seu técnico é esse. É. Mas tem coisa aí, eu não sei direito. É que sabe qual é o problema? Eu não sei ainda o que é, mas alguma coisa. Eu não sei ainda o que é, mas eu acho que é alguma coisa mais de... É que eu acho que é mais no sentido que a gente falou, de entender que o nosso trabalho não é mais só um trabalho de... uma plataforma só. Há um tempo atrás, se você falasse 10 anos atrás, falasse, Pipo, quero ser diretor de cinema e fazer filme pra cinema. A gente quer fazer filme pra cinema também, mas a gente entende que não é só mais isso, né, Pipo? a gente queria que a gente vai ficar nessa missão, né? De fazer o nosso YouTube virar uma Netflix, com conteúdo Quem sabe bom. daqui 10 anos essa Exatamente. entrevista a gente assiste, deu certo. Eu não tenho dúvida, 10 cara, anos, que cara. vai ser muito menos, Muito cara. menos. Eu não tenho dúvida. Tomara. Você sabe que você falou uma questão, tem uma frase do nosso fundador que é legal, quando ele faz essa correlação para publicidade com relação à IA, né? Que ele fala, me corrige aqui, Thiago. Uma ideia é uma percepção empática e emocional do outro, transformada numa peça publicitária. A gente tava numa conversa e aí eu perguntei pra ele o que ele achava da IA, né? A gente tava falando sobre a IA e aí ele respondeu que a criatividade é uma compreensão intuitiva do outro. Que a IA não quer conseguir chegar nesse lugar, assim, que é um pouco disso. Depois ele escreveu e colocou numa matéria, mas é isso, é a compreensão intuitiva do outro, eu acho. Sim. Então esse lance que você falou do você pegar um esboço, você trabalhar nele, tudo isso ainda tem o fator humano no centro, ainda muito forte, E né? pra fazer o novo também, né? O AI nunca vai conseguir criar algo novo, porque ele só se baseia em passado. É o profeta do passado. Pra criar né? o novo, precisa de gente. Sabe? Pra fazer uma coisa nova que você nunca viu, precisa de gente. Sim. Precisa de coragem, porque cada dia mais o pessoal tá mais... Se você for ver o Google ChatGPT, cara, o ChatGPT é um Google, tipo, elevado... assistente. Perfeito, não perfeito. tem que você, sabe, quando surgiu o Google também, o que vai ser da Barça, o que vai... Eu acho assim, tem várias, todo mundo vai ter uma opinião própria. A nossa opinião é de tentar sempre manter a nossa criatividade e usar tudo que aparece como uma ferramenta. Mais um braço, né? Queria Mais um braço, pra você nunca mexer, algo que vai sabe? roubar seu trabalho. Tenta, por mais que seja algo que coloque em... Vai, beleza, isso é pra roubar seu trabalho mesmo. Sim. Tá bom, cara, mas como eu posso aprimorar Domina meu trabalho ele, usando ele, exato, entendeu? né? Acho que é um... Cara, vocês estão há quantos anos pra frente aí, Thiagão, você acha? 2040, né? Deixa eu falar uma coisa dos meus cabelos brancos, tá? Respeitem meus cabelos brancos. Quando eu saio de uma conversa e não consigo distinguir se o cara é gênio ou doido, eu quero continuar minha amizade com esses caras pro resto da vida. Vocês são... Pô, muito obrigado, valeu. Não dá uma mistura assim? Seja, desculpa. Se são gênio ou doido, cara. Valeu. Um pouquinho de cada todo mundo tem, né?
menos esse é o lance. Eu falei, né, esses dias que eu tava ouvindo essa frase, gênio, o doido é o gênio é o doido que deu certo. É verdade. É isso. Parabéns, cara. Muito pela obrigado aí construção. pela Parabéns oportunidade aí. pros seus pais também, né, cara? Opa, obrigado. A reflexão, a referência que vocês fizeram deles é... Certamente, eu acho que é essa base que vocês trouxeram aí pro que vocês constroem hoje, né, Thiagão? É, muita inspiração aí pra quem tá começando, pra quem já tá no corre do dia a dia. E acho que é muito bom ouvir esse episódio, vai ser inspirador pra muita gente. Obrigado por terem Vocês querem passar alguma Eu quero mensagem? agradecer aí, muito legal o papo com vocês mesmo, de verdade, foi muito bacana poder, porque não é todo lugar que você vai que dá pra conversar assim abertamente, vocês, pô, parabéns, realmente foi muito legal, né? Muito legal mesmo. E é isso, não desista dos seus sonhos, se inscreva no canal dos Walking Brothers, Walking Brothers. acho que é isso. É isso. Pessoal, obrigado. Esse foi mais um episódio de Connections. Até.